Eu ia dizendo é que estamos no ciclo de Ô, Libra. Oi? Ariana, só uma coisinha antes. A D disse que não está conseguindo falar com você e que não recebeu o link do Zoom. Quem é? Adelina. Quem que é a Adelina? No caso, a Adelina é a minha mãe. Então, Eu vou ela mandou mandar para pra mim, não estou conseguindo falar com a Ariana. ela, porque a gente já tá aqui, eu larguei o celular. Peraí que eu vou mandar para ela. Peraí, quer que eu mando para ela? Peraí, eu mando para Mandei, ela. já mandei. No Mandou? caso da minha mãe é ótimo. No caso, é minha mãe, né, gente? A pessoa... Como é que deixa a mãe de fora, gente? Olha que eu posso explicar. Não, o que eu ia dizer é que hoje essa conversa também tem muito a ver com esse signo que estamos, né? Que é o signo de Libra, né? Como eu já falei, o signo de Libra é o signo que rege os encontros, né? É um signo regido por Vênus, que é o planeta do amor, da beleza. Na mitologia grega é a deusa do amor, né? A Vênus está relacionada a tudo que envolve esse universo da arte, da beleza e como funcionam as nossas trocas nas relações. E Libra é um signo, né, que tem muito a ver com essa visão para o outro, com o poder dos encontros. Então, o que, que acontece quando um encontro ocorre entre pessoas? Né? Libra é o signo que é essa energia dos encontros. E tem muito a ver com essa coisa da comunicação, porque Libra é um signo regido pelo elemento ar. O elemento ar é um elemento que rege as comunicações e toda a nossa parte intelectual. Então, toda a nossa parte social de troca é regida pelo elemento ar. Libra é um signo que fala dessa nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Que muitas vezes, quando a gente está vivendo o signo de uma forma muito, não no seu aspecto mais positivo, digamos assim, às vezes a gente acaba até doando demais para o outro, se colocando demais no lugar do outro e esquece da gente, né? Então, esse é a grande dificuldade de Libra. A Roberta, ele tô vendo que já tá rindo. Porque é isso, né? E os signos, a gente sempre trabalha com opostos complementares, então eles vão estar sempre em polaridades. Quando a gente tem um signo do lado de cá, a gente vai ter a sombra dele, então o que seria algo em nós que é mais difícil de acessar é o lado oposto desse signo. A sombra de Libra é Áries. Então, Áries é o eu, né? É essa força realizadora. Áries é essa... Tem até, muitas vezes, se está vivendo demais, né? No pico da energia ariana, são pessoas que podem ser muito egoístas. Então, é exatamente nele falta essa diplomacia e essa capacidade de se colocar no lugar do outro, que é o que falta, né? Que é o que sobra em Libra e falta em Áries. Então, é legal a gente ter essa ideia dessa complementariedade e acho que tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje, que a gente vai falar sobre comunicação, porque Libra é um signo que tem essa capacidade de ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, né? Às vezes não tanto ouvir, mas é aquela pessoa que, né? Poxa, antes de eu fazer alguma coisa, e como a gente está falando de intelecto e de pensamento, Libra é um signo que fala de lógica. Então ele é tipo assim, poxa, se eu tivesse no lugar de outra pessoa, né? No lugar dessa pessoa, eu não faria isso dessa forma, eu até entendo que ela tá... Então Libra tem essa capacidade de racionalizar o se colocar no lugar do outro, que eu acho que tem a ver um pouco com, né, com o nosso encontro de hoje. Então, temos aí nosso querido amigo Wilson, no nosso segundo encontro. Estamos em lua crescente, que é uma fase... Por que a gente escolheu, né? O tema de hoje foi esse. Porque a lua crescente, ela tem uma energia de desafio. Ela é uma fase da lua que é regida pelo elemento terra. Então, é um momento onde a gente tem que perseverar nas coisas que a gente quer realizar, que a gente tem que batalhar. Então, assim, aquelas metas que a gente coloca na lua nova e para novos inícios, agora é um momento assim de, não dá para desistir, não dá para ter corpo mole, né? A gente tem que fazer a coisa acontecer. E essa fase de lua crescente, ela é uma energia de desafio, né? Porque a gente tem a lua e o sol dando uma brigada lá no céu, então
ela tem uma energia um pouco mais dessa coisa de pôr a mão na massa mesmo, digamos assim. E aí a gente ficou pensando, né, o que é um grande desafio nas relações, né? E aí meu querido amigo falou, olha, a comunicação é uma coisa que é desafiadora, né? Porque nem todo mundo está aberto para ouvir, às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra, porque só quer entender o que quer também, né? E aí falta essa habilidade que é até muito característica do signo de Libra, de se colocar no lugar do outro. Então, vou passar as palavras para o meu amigo e a gente vai batendo um papo aí sobre isso e como que é a visão da astrologia também perante esses tópicos que ele vai trazer. Ok, obrigado, Ariana. Bem-vindo, Vinícius, nosso participante aqui, masculino. Bem-vindo, Adelina. Você cumpriu a missão de trazer um elemento. Ah, parabéns! Parabéns, bem-vindo. Bom, eu queria lembrar vocês que no nosso último encontro falamos sobre se sabíamos o que nos últimos anos mudou nos relacionamentos. E para a gente falar sobre o que mudou nos últimos relacionamentos, a gente passou de início sobre a questão do imponderável, e nessa questão do imponderável nós falamos sobre a incerteza, e não existe nada mais insano de lidar com a incerteza do que quando a gente tenta controlar, porque quando a gente vai para o imponderável, vai para a incerteza, o que vem é a necessidade de controle. Isso é insano, né? Porque controlar é incontrolável. Nós não controlamos também os nossos sentimentos, quanto mais os sentimentos do outro. E a gente fica nesse caminho, fica perdido, e aí a gente começa a querer ter fantasias sobre o que é relacionamentos. Aí a gente passou sobre a questão de como diminuir o sofrimento, já que a dor é inevitável. Falamos também um pouco sobre se esses novos tempos trouxeram novos homens e novas mulheres, e eu dei uma ideia para o grupo através de alguns dados estatísticos que eu olhei para ver o que ainda acontece e como nós estamos posicionados nisso, e terminamos com uma questão que a Ariane trouxe, onde ela colocou, poxa, mas afinal, o que acontece que existem tantas mulheres solteiras, né? E eu disse, olha, Ariana, acontece que muitas vezes queremos a pessoa pronta, já acabada. Não existe ninguém pronto e acabado. Ainda mais quando a gente pensa no relacionamento, porque o sujeito se faz na relação. E ela disse, bom, mas então me dá uma dica do que é mais importante aí para a gente terminar e finalizar. Eu não sei se vocês se recordam. Eu falei, olha, a escuta. E ela disse, opa, que legal. E eu deixei também em aberto, porque hoje é o momento para que nós, nesse segundo encontro, porque tem uma sequência, vamos ter agora um terceiro encontro, a semana que vem, onde vamos falar sobre como vamos nos conectar. A gente já sabe a questão do imponderável, que não adianta querer controlar, nós já sabemos que não tem como a gente fazer isso, porque é insano. Hoje nós vamos tentar pensar um pouco mais sobre a questão da escuta e de como falar, e aí depois a gente vai falar sobre a conexão. E para falar sobre esse tema aqui, não é um tema fácil de falar, não. A primeira coisa que eu peço para vocês deixarem bem aqui os ouvidos, já que estamos falando, porque assim, não basta a gente ter ouvidos para ouvir, né? É necessário ter ouvidos para escutar. Então, e também não basta ter boca para falar, é necessário saber o que sai da nossa boca, né? Então, nesse momento, eu acho fundamental que cada um aqui consiga fazer uma conciliação com a maneira como diz as palavras, de que lugar vêm essas palavras. Olá, Ana, bem-vinda. De que lugar vêm essas palavras? Porque é importante, nesse movimento de comunicação, e sobretudo quando a gente está vivendo uma relação de casal, saber o que sai da minha boca, que palavras eu tiro da minha boca. Para falar sobre isso, eu tenho uma experiência clínica, mas também quis colocar essa experiência junto com alguns autores que eu considero que são fera para que a gente reflita sobre esse assunto. Além do Freud, do Lacan, eu tenho aqui um autor que eu gosto muito, que é o Gerard Pomier, que ele vai falar sobre a exceção feminina. Tem também aqui
que eu gosto muito, que é o Nágio, que vai falar sobre vários aspectos sobre a questão das relações e de como isso se dá na psicanálise. O Sérgio André, que vai falar sobre a questão do que quer uma mulher. Afinal, essa é uma questão que o Freud deixou, que dá discussão até hoje, porque, afinal, como que é isso nos tempos atuais e como a gente tem que pensar essa situação. Mas fui lá fuçar no Sérgio André, porque tinha algumas coisas que eu queria rever sobre isso. E também acrescentei coisas dos autores que nós temos aqui, que são tão queridos, o Christian Dunker, o Luiz Alberto Hans, e uma amiga minha de coração que defendeu uma tese, ela é minha irmã de coração, na verdade, que ela defendeu uma tese de doutorado que vai falar sobre a permanência e as reconfigurações da intimidade na modernidade líquida, a implosão da divisão entre o público e o privado. Ela defendeu isso. Então, eu fui lá vasculhar uma tese enorme de doutorado. Falei, vamos pegar esse material, vamos trazer, porque eu quero que dê espaço para a gente pensar muito e refletir. E a primeira coisa que eu tirei disso é, afinal, quando eu estou ouvindo o outro, será que eu dou espaço para que esse outro fale o que tem a me dizer, ou no momento em que ele começa a falar alguma coisa ao meu respeito, dependendo de como ele fala e o que ele fala, eu já interrompo ele. Eu já não deixo ele terminar o que ele tem para falar. Eu já interrompo o que ele fala e começo a me defender porque me senti atacado. Aí, quando eu me senti atacado, ou atacado, porque isso pode acontecer entre homem e mulher, eu começo, então, a falar coisas que ele não entende. Ele fala, não, mas eu estou aqui para conversar, para trocar uma ideia. Geralmente é mais o homem que fica nessa coisa perdida, né? Porque a mulher tem uma série de argumentações, ela é muito boa para argumentar, e nós ficamos meio que perdidos. Meu Deus, e aí o que vem do nosso lado é, o que foi que eu disse? E eu sempre digo no consultório, você não tem que perguntar a você o que foi que você disse. Pergunte para ela que ela escutou. É muito melhor, em vez de você ficar aqui na adivinhação do que disse, pergunte para ela o que ela escutou. E você também, eu falo para, se a questão vem de uma mulher, pergunte para ele. Normalmente, quando você perguntar, ele vai se perder todo também, porque ele não escutou o que você disse. Ele foi para um lugar, provavelmente, de ressentimento, um lugar de mágoa. Ela foi também para um lugar de ressentimento, para um lugar de mágoa, e está falando desse lugar. Ela guardou esse ressentimento, ela guardou essa mágoa todo esse tempo para que o infeliz do marido, o infeliz do companheiro, o infeliz da mulher e tudo mais, num determinado momento em que foi falar alguma coisa que triscou nisso, aí ele foi a vítima da história ou ela foi a vítima da história. E aí o que acontece? A pessoa chega no meu consultório, Wilson, não tem mais jeito o meu casamento, o meu marido, a minha mulher, o meu broto, a minha broto, o meu boy, eu sei lá o que for. Não dá. Eu estava falando com ele e você não imagina o que eu... Eu não sei o que a pessoa ouviu, mas sei que o sentimento dela é legítimo naquele momento que ela está num sofrimento. Às vezes a mulher chora, às vezes o homem passa a mão na careca, né? Quando é careca, limpa. Meu Deus, o que foi dito? E aí a coisa mais comum que eu ouço. Ela disse que eu não estou dando atenção a ela devidamente como deveria dar, ou a ele como deveria dar, que eu não estou cuidando das coisas como deveria cuidar e que eu estou deixando de lado o que é mais importante, que é a nossa relação. Imagine, se estou trabalhando é pela nossa relação, se eu estou fazendo isso é por aquilo, e ela me diz isso de uma maneira sem piedade. Nossa, que terrível que é isso, né? Eu ouço e já sei que ali tem um drama que não tem nada a ver com o casal, meu Deus do céu. Se o casal está presente, até que fica mais fácil eu trabalhar isso. Mas eu não conheço, de fato. Eu conheço através da narrativa, né? Quem é a mulher, quem é o homem que me traz. Se o casal está lá, eu conheço os dois. Depois, com mais tempo tem histórias para contar muito interessantes sobre isso. Mas aí eu começo a ouvir um pouco mais, dou esse lugar de escuta, começo a pedir que associe, olha, mas você já viu em que vezes isso acontece, se esse assunto se repete na sua vida, em que momento se repete. E aí o que eu começo a perceber é que começa a mudar um pouco aquela tragédia para drama, a pessoa começa a trazer elementos de uma história de vida onde ela foi muitas vezes impedida de manifestar o que sentia, ou porque manifestou uma coisa que não era legal, ela recebeu ou ele recebeu, porque é comum, né? Aquela história, homem não faz isso, mulher faz aquilo, homem se comporta assim, mulher se comporta. A gente nasce num mundo onde nós somos envolvidos pela linguagem.
Vamos pensar nisso, que eu acho que é muito importante hoje, quando a gente fala de comunicação, de escuta, já que a comunicação se dá nessa coisa do muitas vezes do que um não compreende o outro, né? Do que é incompreensível para o outro, a gente nasce nesse caldo cultural, né? Onde já estão as coisas todas ali tão prontinhas para a gente, né? Até o nome da gente é escolhido, né? A gente já nasce com o nome, alguém escolheu o nosso nome. E esse momento em que eu tento me fazer ouvir pelo outro, ou me ouvir também, e escutar o que eu digo, e escutar o que o outro diz, é um momento muito importante, porque ali tem um sujeito que está dividido entre o que ele recebeu, o que ele recebeu da cultura dele, né? Aliás, a Maria Giuseppe está aqui, italiana também, não é? Como boa italiana, não é? Eu sempre digo, quando dois italianos estão conversando, não adianta passar, porque é um papo legal, é um papo amigo, não estão brigando, nem nada disso. Se tiver 3 ou 4, fiquem tranquilos, aquilo é um bate-papo legal de família, não é? Então, a cultura também conta muito. E se eu estou com uma pessoa que não conhece essa cultura, e eu sou italiano, no meu caso, como vocês podem perceber, falo com as mãos, falo, enfim, de uma maneira um pouco mais vigorosa, sei lá. Então, imagine quando eu quero falar alguma coisa delicada ou quando eu quero falar alguma coisa assim que é muito sutil, que eu sei que pode ferir, eu tomo um cuidado muito grande, porque, de fato, o risco da gente produzir uma comunicação destrutiva nesses casos existe sim. E existe porque nem sempre aquele que fala o que quer está disposto a ouvir o que não quer. E isso serve para todos nós, né? Então eu digo, não, vamos conversar, eu estou aqui aberto para conversar, a gente precisa ter uma DR. E o que eu digo no consultório sempre, cuidado, DR nem sempre é discutir o relacionamento. DR pode ser destruir um relacionamento. Cuidado, né? Você fala uma DR, você tem que entender. Se você está falando de discutir um relacionamento ou destruir. Porque como a gente não domina a palavra, a gente tem essa fantasia, né? A gente fica pensando, eu sou psicanalista há mais de 30 anos, e eu penso assim, não, agora eu vou falar isso para ela, eu vou falar, eu ensaio. Bastou eu começar a falar, vem um bicho dentro de mim, vem alguma coisa estranha, que eu já sei, eu falo, sai de baixo, está chegando, eu já faço a reza antes, já incenso tudo, mas ali vem o bicho e ele fala por mim. Deus do céu, de novo eu repeti o que eu não queria, falei do jeito, eu não tinha ensaiado nada disso, aí eu só olho, quando eu consigo olhar o olhar da pessoa com quem eu me dirigi, eu olho para ela e digo, fiz de novo, ela falou, você fez uma merda de novo, mas tudo bem. Uma hora você consegue falar de um jeitinho que eu possa te ouvir, porque desse jeito tá difícil ouvir. E é verdade, gente. Então, o que eu faço? Né? E por isso que a gente tem um analista. Né? Porque quando você chega no analista, o analista vai ter essa escuta para você. Ele vai vir com isenção. Porque se vocês chegarem no analista, num terapeuta e contar alguma história para ele, eles falarem para você, eu também estou vivendo uma parecida. O meu drama também está tão difícil quanto esse. Você não sabe a minha situação. Olha, ainda ontem eu vou... então, escuta, você está jogando dinheiro fora, porque o analista não está lá para contar o drama dele ou partilhar o drama dele com qualquer um de vocês aqui. O analista está lá para ouvir, de fato, vocês, mas com isenção. Agora, não queira que o seu marido, com a sua mulher, com o seu boy, seja lá com quem for, te ouça dessa maneira, até porque seria chato, né? Tenho certeza, se eu visse isso num relacionamento, ia ser terrível, né? Porque, afinal de contas, eu tenho que me posicionar como um sujeito na relação. Né? Lá no consultório, eu estou numa outra posição. E, para continuar com isso, eu só quero colocar mais uma informação aqui, Ariana, porque depois eu acho que é legal a gente trocar umas ideias, eu com a Ariana, de coisas que a gente tem como questões, e alguma questão que dessa conversa que eu estou tendo com vocês pode acontecer, que é uma colocação, talvez é uma das colocações mais conhecidas, que ele vai dizer assim, você pode saber o que diz, mas jamais vai saber o que o outro escutou. É muito conhecido isso, né? E isso lá que fala, quando ele se refere como nós somos, de fato, enquanto sujeito divididos. Porque nessa divisão que vem da linguagem, eu não tenho domínio sobre tudo que eu falo, porque a verdade para Lacan não é toda. A verdade é da minha experiência, é do que eu, na minha vida, aprendi. E aprendi, às vezes,
Lembra que eu disse no primeiro encontro que nós tivemos, que a gente assente isso na subjetividade do corpo. Eu tenho uma experiência que é no meu corpo, como isso eu vivenciei. Então, quando eu falo para o outro, eu falo desse lugar, mas a experiência que o outro vivenciou é de outro lugar, não é do mesmo lugar que eu vivenciei. Então, não vamos perder tempo em querer convencer o outro que ele possa sentir o que eu sinto e ter o desejo que eu tenho. E essa é uma coisa que eu vejo com muita frequência no consultório. Está fadado ao fracasso. Então, a segunda coisa que a gente está tomando como lição aqui, fadado ao fracasso. A primeira é querer controlar o controlável. Tudo bem, ficou certo. Acho que a gente vai tentar, isso é um exercício que a gente faz, que a gente cada dia vai aprender. Sobretudo, querer controlar o sentimento do outro e controlar o seu próprio sentimento. A segunda, eu não posso fazer com que o outro deseje coisas que eu quero que ele deseja. Ele tem o desejo dele, que ele nem sabe muitas vezes qual é. Né? Ele nem sabe qual é o desejo. Se ele nem sabe qual é o desejo dele, estou eu aqui querendo fazer o outro desejar o que eu acho que é legal para ele desejar. E vamos conversar. E se ele me desejar, melhor ainda, né? Se ele me desejar, estou feito. Eu vou fazer qualquer coisa para ele me desejar. Erro enorme. Você não vai fazer qualquer coisa e ele não vai te desejar porque você vai ficar insistindo que isso aconteça. Algo acontece, nem ele mesmo sabe te dizer e você também não sabe te dizer. Mas, se algo acontece que ambos não sabem o que dizer, e para encerrar, eu queria trazer uma preciosidade aqui, que é do Rubens Alves. Eu acho que ele traz muito isso dentro dessa construção, né? Porque, assim, quando a gente fala desse caminho da compreensão, esse caminho é um caminho muito incerto. Esse caminho da compreensão, ele é um caminho certo, porque ele é repleto de acidentes. A gente acha que esse caminho da compreensão do outro é um caminho que a gente fala e o outro compreende. Tanto é que a gente vai numa terapia, faz uma análise para poder se ouvir, para poder saber um pouco mais sobre esse caminho que é muito acidentado e é cheio de fragmentos. Aí eu estou com uma pessoa que eu conheci, né? Aí eu estou lá, ainda mais agora pelos aplicativos, aí eu penso que essa pessoa é uma pessoa, porque eu vi a foto dela assim, ou assado, cozido, essa pessoa é desse jeito. E aí vou lá com toda essa expectativa. E é o que eu imaginei. Não é o que a pessoa é. Normalmente não é o que essa pessoa, de fato, tem para oferecer. Mas é o que eu gostaria, é o que eu transfiro para ela. Mas o Rubem Alves tem uma preciosidade que eu gosto muito. Ele também é um psicanalista, um educador, escreveu muita coisa. E de tudo que ele escreveu, tem algo aqui que eu sempre lembro enquanto estou envolvido num relacionamento. Ele vai dizer assim, que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila. Tá? E olha, é verdade, né? Quantas vezes que está tocando a gente e é aquela pessoa que te ouve para valer mesmo, né? Assim, quando eu olho para vocês aqui, que estão todos na tela, e eu vejo vocês presentes, que me ouvem, isso me estimula a falar mais. Agora, imagina se uma estivesse pintando a unha, a outra estivesse no céu. Por isso que é legal quando todo mundo está com a tela para que a gente possa trocar. Mas é difícil na relação. Às vezes você está falando com o outro, tá, onde ele está, né? Ele está no pensamento dele, ele está nas ideias dele, já está. Enfim. Então, o Rubem Alves vai colocar isso muito bem. O que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio. Né? E da onde vem esse silêncio? Esse silêncio tem que vir daqui de dentro, do coração, não daqui da cabeça. Né? Porque às vezes o silêncio que a gente está na cabeça é assim, né? Eu tenho que me confessar com vocês. Será que vai demorar muito tempo para terminar isso que está sendo dito? Eu já sei onde isso vai chegar. Ai, meu Deus, mas eu estou em silêncio, eu estou assim. Você acha que o outro não está percebendo que eu estou desse jeito? É infalível. Não vai falar assim, o que foi que eu disse? O que foi que ela disse, meu Deus? Não, eu não disse nada disso. Você não estava me ouvindo. Eu falei, fiz de novo. Mas, enfim, e acontece, né? Então, essa coisa que o Rubem Alves coloca aqui do silêncio, gente, não é para ficar em silêncio e pensando em alguma coisa, é para ficar em silêncio daqui do coração, acolher mesmo a fala do outro. E ele vai dizer, por favor, nem nessa hora, não dê conselhos, não diga se eu fosse você, eu faria assim. E isso vale para amigos também. Não tem amigo mais chato do que esse amigo que você vai contar alguma coisa que dizer, se eu fosse você, cara, como que se eu fosse você?
Escuta, eu sou eu, você é você. Para você ser o que eu sou, vai ficar um pouco difícil. Como é que você vai fazer para ser o que eu sou, né? Tem como? Não, e a gente ouve isso, né? A gente liga e fala, eu sei que esse amigo vai falar isso. Por que? Até essa repetição a gente faz, né? E ele vai falar, se eu fosse você. E ele continua e diz, a gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. Então, será que a gente sabe escutar bonito? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Isso a gente pode fazer, né? Deixa o outro falar com você e vê como ele fica quando você está ali e coloca a tua escuta para ele. Os dois ouvidos, né? Não um escutando ele, outro escutando o barulho do lugar onde você está, a música, né? Mas escuta ele com o coração e você vai ver como que isso é escutar bonito. E aí você vai se escutar também, você vai se descobrir nessa escuta. E ele continua aí para terminar e diz aqui, a fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. Então, se você quer ter uma fala bonita, tenha uma longa e silenciosa escuta e deixe a fala brotar. Não fique já, de primeiro momento, a pessoa começa a falar, você já tem que encontrar alguma coisa. Não, ouça essa pessoa, deixa que a pessoa fale, e aí vem essa fala. E para terminar, ele diz assim, e aí eu acho que é um negócio que pega pesado mesmo. Ele diz assim, se é na escuta que o amor começa, é na não escuta que ele termina. Aí, se existir um momento onde você começa a perceber que você não está mais sendo escutado, escutada, começa a observar um pouco mais, porque nessa hora, provavelmente, os corações são muito distantes e o que vai acontecer é que um vai ter que berrar para o outro, e aí um berrando para o outro é sinal que vocês estão surdos um para o outro. Aí a gente tem que procurar ajuda mesmo. Ok, gente, eu acho que eu dei o recado sobre a questão que queríamos falar, não é, Ariana, aqui agora. E vamos abrir para trocar um papo, que eu acho que é legal agora um papo, já que a gente tem aqui algumas coisas para poder refletir, tá bom? Muito obrigada. Enquanto você foi falando, já fui fazendo várias conexões aqui, né, da astrologia em relação a Opa! isso. Adorei todos os pontos que você trouxe. Nossa, muito lindas essas últimas palavras. E é impressionante, enquanto você vai falando, a gente vai se vendo, né, nesse lugar do realmente. Quando o outro começa a falar, a gente já está lá pensando como que a gente vai se defender. E, nossa senhora, é difícil, né? E me trouxe duas coisas, assim, que eu gosto de abordar muito na astrologia. A primeira delas, eu gosto muito de dizer que quando você olha para o mapa astral, né, para quem conhece, para quem não conhece, a gente tem aquela roda do zodíaco dividida em 12 partes, né, que são as casas astrológicas, com os signos, os planetas, e cada um daqueles posicionamentos representa algo da nossa personalidade. Então, eu costumo dizer que é como se a gente tivesse fragmentado em todos aqueles aspectos. Um aspecto vai falar dos nossos sentimentos, um aspecto vai falar do nosso intelecto, do nosso raciocínio, da nossa comunicação, o outro aspecto vai falar como a gente é no amor. Então, né, principalmente os planetas pessoais são planetas que interferem diretamente na nossa personalidade. E é muito interessante porque é aquilo que você falou, né? Não, tô pronto, meu discurso é esse, tá tudo certo, né? Então, eu gosto de trazer essa brincadeira até, né, que os planetas nos signos, eles são facetas da nossa personalidade, né? Então, meu sol tá firme lá, né? Então, sei lá, eu capricorniana, meu sol em Capricórnio tá aqui, pé no chão, eu vou falar tudo que eu tenho que dizer e tá tudo certo aqui. Aí, de repente, quando a pessoa fala uma coisa, puxou o aspecto do meu Mercúrio em Aquário, que é o meu, né, o meu intelecto, minha forma de pensar e de me comunicar. Então, é aquilo que você falou, você está pronto, mas dependendo do contexto, é uma outra energia sua e da sua personalidade que é incitada a agir perante aquela situação. Então, e por isso que eu falo que na astrologia é muito interessante a gente fazer esse conhecimento desses aspectos da nossa personalidade, que a gente consegue entender quem que chegou aqui, né? Peraí, eu estava aqui mó firme, e aí, de repente, chegou uma outra coisa aqui que eu não tenho controle nenhum sobre ela, né? Então, a gente tem esses aspectos da nossa personalidade que são fragmentados, e a gente tem esses aspectos se relacionando com os aspectos da outra pessoa.
que é exatamente o que você falou. Cada um é de um jeito, cada mapa é de um jeito, né? E é muito interessante porque eu tenho estudado bastante na astrologia a complementariedade das relações. E é incrível, como eu estava falando aqui no começo, né? Por exemplo, Libra, o oposto complementar a Libra é Áries. É muito comum em todas as nossas relações com os nossos familiares, nossas relações com os nossos companheiros, parceiros, com o chefe, com todas as pessoas. Quando você pega os mapas, você consegue ver exatamente os pontos opostos complementares. Então, é onde acontecem as projeções, que é exatamente aquilo que eu falei. Então, uma pessoa de Libra, quando ela se relaciona com alguém de Áries, ela está projetando naquela pessoa a sombra dela que ela não é capaz de acessar sozinha. E aí, através dessa complementariedade que a gente entende, né, que, peraí, eu sou dessa forma, o outro é de outra, aquilo me irrita, né? E aí, quando entra essa discussão, é o meu Libra brigando com o Áries dele, a gente tentando entrar num consenso que não dá. E é muito comum você ver casais que o mapa é totalmente complementar nesse sentido e complementar em opostos. E aí é exatamente esse ponto. Eu estou falando uma coisa aqui, então meu Mercúrio, né? Que Mercúrio representa a nossa comunicação. O meu Mercúrio está num signo, dele está no outro, ele está falando com uma determinada energia, personalidade, e a outra pessoa está falando com a outra. E aí isso de fato entra num conflito. Então, a partir do momento que a gente também não entende qual que é esse nosso aspecto de raciocínio e comunicação, e o do outro também, não tem como a gente encontrar esse lugar comum, né? Então, isso é um dos pontos que eu acho muito interessante, entender essas complementariedades no sentido astrológico também. Eu acho que a astrologia, ela dá para a gente um caminho através da simbologia, porque uma vez que você entende essa simbologia, que você faz um mapa e você conhece esses seus aspectos, como ele funciona, você também consegue entender como que pode ser o aspecto do outro ou o que ele está querendo dizer sobre você e também o jeito dele de ser. Então, eu acho que essa coisa da escuta permite você também entender, né, da onde que o outro está partindo e da onde que você está partindo também, né? Eu acho que entender esse lugar, né, das diferenças, que é uma coisa que a gente falou no último encontro, né? Tipo, a gente quer que venha pronto. E aí eu lembrei, meu amigo, enquanto você falava no texto que você leu, eu lembrei que nós estávamos juntos, inclusive no Dia dos Namorados, debatendo esses assuntos, e eu quis ler um texto da Clarice Lispector, né? Que foi assim. Lembro. Você terminou, né, com esse texto. Foi. Falei, gente, eu preciso ler isso aqui que eu estou apaixonada. E ela fala uma coisa que pegou a gente, né? Que a gente ficou, nossa, é verdade, né? Que coisa difícil. Que é exatamente esse ponto das diferenças que ela fala. Tem uma parte, né, de um conto, é um livro de contos dela que ela fala assim: é porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. E aí fala, é porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar um mundo que não é ele. Então, ai, gente, essas palavras do meu coração é uma coisa assim, porque é isso. A gente quer amar o que a gente amaria e não o que de fato é. E isso porque a gente não sabe nem quem é a gente mesmo, né? Então, como é que a gente vai conseguir amar alguém como é se a gente nem sabe quem é a gente? Ariana, você sabe que o Lacan tem uma frase que é muito também difícil de se compreender, mas ele vai dizer assim, que amar é dar o que não se tem ao outro que não quer. É. Você está falando outro. E o pior é que a gente tem a ideia dessa completude, né? Eu estou amando o outro, que ele vai ter uma completude comigo. Não, não. E o que eu vou dar para esse outro que eu não tenho, né? Eu tenho esse vazio, eu tenho essa coisa que eu me desconheço, eu não me conheço, o outro tá outro quer um que eu vou tentar fazer aqui, vou dar. E enquanto eu vou oferecer isso para esse outro, como ele vai receber esse outro, como eu vou oferecer, é que eu posso ter também uma sacada de como eu sou.
É fantástico isso, né? Isso desconstrói um pouco essa lógica que a gente tem sobre o que é o amor, né? Porque a gente tem essa... E ele vai falar uma outra coisa mais complicada, que também dá muito controvérsia. Eu já falei na ocasião passada, quando ele diz assim, a mulher não existe, né? E o que é isso, a mulher não existe, né? A mulher não existe em grupo, né? Numa totalidade. A mulher é uma a uma. O homem não, por incrível que pareça. O homem é na baciada. Sabe? É esse que é o problema. Enquanto nós somos na baciada, isso por Lacan, hein? Eu não estou falando do Wilson, tá? Mas o Wilson concorda com Lacan enquanto homem, enquanto amigos, enquanto experiência de vida, enquanto clínica. Nós somos de baciada. Vocês, as mulheres, aqui está o Vinícius, eu não sei se ele concorda comigo ou não, mas é um representante, vamos ouvi-lo depois, porque é um representante do gênero masculino, que nós somos de baciada, né? Mas olha, vocês querem uma prova disso? Eu estava conversando com você, Adriana, até sobre isso também. Num casamento, se uma mulher tiver com um brinco igual a da outra, eu duvido que as duas vão ficar com o mesmo brinco. Eu duvido. Eu duvido. Ou as duas tiram um brinco, ou faz alguma coisa. Nós, homens, se num casamento não tiver com uma gravatinha lá, isso dos padrinhos, porque de costa, quando você vê os padrinhos, os homens, nós somos todos iguais. Aliás, no altar, a uma certa distância, você também não consegue diferenciar um do outro. Mas vai que o cara vai com uma gravatinha diferente, o amigo do lado vai, tá querendo aparecer. A gente falou que a gravata era preta, ele botou uma gravata cinza. Olha só esse cara. É assim que acontece com a gente. Nós somos isso. Olha, e fala, a gente está nessa diferença porque existe isso, né? Então você imagina o homem quando vai falar com uma mulher, como que está essa situação? Não que isso não possa ser tratado, não que isso deixe o homem totalmente insensível. Não, pelo amor de Deus. São detalhes, mas eu sei que detalhes é que mora o perigo. E para complicar mais ainda, ele vai falar assim, a relação sexual, então, diante de tudo isso que eu acabei de falar, não existe também. Aí que todo mundo é muito mordido, né? Porque é por isso que todo mundo fala que esse cara é muito complicado. Mas vamos pensar, se a gente está falando desses universos, cada um é responsável, sim, pelo seu desejo, pelas suas fantasias, né? E essa história de que há relação enquanto um lugar onde você possa compartilhar de um todo, de uma totalidade, de uma unidade, né? Não é assim que funciona. Cada um vai ter o seu gozo, cada um vai ter a sua maneira de gozar. E para isso é até importante que se possa falar como que eu gozo, né? Eu como homem, como eu gozo, afinal, como homem eu vou gozar de uma maneira, né? E a mulher como vai gozar também, da maneira em que ela escolher, ou da maneira em que for, enfim. E o que acontece com o homem? O homem que não está informado disso, ou ele demora um tempo para perceber isso. Alguns já percebem antes, né? Mas ele vai achar que o que serve para uma mulher serve para todas as mulheres. Aí ele repete, deu certo com essa? Aí eu já sei que deu certo com essa, eu vou. Aí não dá certo com a outra. Ele vem no consultório e diz assim: Wilson, eu não sei o que está acontecendo, eu estou perdido, né? Eu não sei mais o que é ser homem. O que foi? Olha, até aqui eu vinha fazendo isso, estava indo tudo bem. Agora eu conheci fulana e fui fazer isso. Você não sabe o problema que eu causei, Wilson. Eu falei, meu Deus, fulana é fulana. Você já percebeu a diferença da fulana e da Beltrana? Não, mas escuta, é mulher. Não, é uma a uma. Eu vou te explicar direitinho como funciona para você poder perceber isso. Nós não temos essa sensibilidade, nós não somos educados para isso. Vocês precisam nos ajudar. Isso não significa que vocês precisam passar a mão na nossa cabeça, nos pegar no colo, mas dê um certo desconto. Pensem nisso quando você estiver com uma pessoa e que você fala, meu Deus, de onde veio esse troglodita? Dá um tempinho, quem sabe, né? Tem alguns que a gente investe, tem alguns homens que a gente investe e tem certeza, é sapo mesmo, não vai virar. Total. Total. Essa história de sapo e príncipe, inclusive, é meio arriscado falar nos dias atuais, né? Mas, assim, enfim, nem invistam, não percam o seu tempo, porque não vai dar. Mas alguns tão bem intencionados, querem, estão fazendo terapia, já vieram até o consultório, não estão aqui agora por culpa de que vocês não trouxeram, né? Porque
Quem de vocês convidou um espécime do gênero masculino? Gente, eu Eu quero convidei, saber. mas olha, é difícil, é difícil. Então, é difícil. E aí a gente fica muito defasado, porque a gente fica nessa ideia que sabe das coisas, que tem conhecimento, e deixa de descobrir uma coisa fantástica, que é isso, que só a relação pode trazer, que é a descoberta de quanto é importante o dia a dia, né? Essa coisa do amor, quando a gente fala que é uma tarefa, parece que as pessoas que ouvem isso falam, não, uma tarefa, você está colocando isso em que nível e tudo mais. Mas você precisa falar de que jeito você ama, como é que você ama, de que maneira você sente o outro, como é que você sente o outro. Mas tem que ser do coração, não pode ser aquela coisinha, ai, meu amor, você está tão interessante hoje. Ela já sabe que você está falando aquilo só para agradar. Fala, hoje à noite ele que vai querer alguma coisa, eu tenho certeza. Né? Porque já sabe como o cara funciona. Nós somos muito previsíveis. Os homens são previsíveis e se acham, né, que estão conseguindo, né, em todos os sentidos. Então, isso. É muito importante também saber se posicionar na relação, o que um faz para o outro, como que é essa troca de concessões, porque às vezes a gente não cria concessões, a gente cria lá um registro, dependendo até da profissão da mulher e do homem, ele tem lá o débito e crédito, né? Hoje eu concedi isso, hoje eu concedi aquilo, depois eu concedi aquilo, então eu já concedi 10 coisas, hein? Ó, 10 coisas que eu concedi. Aí, de repente, a mulher vai lá cobrar, falar alguma coisa, sua cota já estourou, pelo amor de Deus, me deixa. Como assim? Eu pensei que a gente tivesse feito uma troca, não foi uma concessão. Não, mas eu já estou fazendo isso, ou o inverso também, né? Então, esses papos eu acho que são legais para que a gente possa saber o universo masculino, o universo feminino e de como isso se dá numa relação, que é bacana, né? Quando a gente descobre como fazer isso e que não queira repetir sempre a mesma fórmula. Porque não tem coisa mais cansativa também numa relação do que você já saber o que o outro vai te dar de presente, o que o outro vai te falar, né? O restaurante que ele gosta, a comida, não sei o quê. Tem uma hora que você fica, por mais que você possa estar disposto, disposta, tem uma hora que você fala, olha, vamos pensar em apimentar um pouco a relação, né? Uhum. Aí o outro vai dizer para você, o que você está pretendendo fazer na nossa relação? Só não ir no mesmo restaurante todo final de semana. Podemos mudar o endereço, né? Pelo menos. Exato. Eu queria te falar uma outra coisa que a gente conversou também, que acho que é uma coisa legal, né? Que é a história da paixão, né? Você trouxe o ponto do amor é uma tarefa, né? E a paixão, ela muitas vezes distorce muitas coisas, mas é um sentimento que a gente adora viver, né? É uma coisa lógico, que, né? lógico. Então, como que é a paixão versus o Então, amor? Até onde ela é positiva? É assim, não é que o amor é uma tarefa, né? Existe, quando você ama, sim, uma tarefa a ser cumprida. Não é porque eu amo, tá, acabou, né? Eu amo e tá tudo bem. Eu amo, olha, eu tenho esse sentimento novo e eu amo muito, 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 muito. Tá bom, mas e o outro? Sente como esse amor, né? De que maneira ele vive esse amor que você sente? Né? Então você está sentindo esse amor e é muito comum porque a pessoa não se dá conta que o que ela quer é que o outro tenha o desejo que ela tem por esse outro. É complicado, mas funciona assim. Desde pequeno. Quer ver? De pequeno, acontece isso. Agora eu tenho uma neta que é linda, 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 maravilhosa, um olho azul, uma delícia, que eu estou vivendo todas as experiências que vivi com meu filho de uma maneira deliciosa. Né? E eu tenho com ela uma relação super gostosa. A gente troca umas ideias, um papo cabeça que vocês não fazem ideia. Né? Tipo assim, vovô, por que você usa shampoo para lavar a cabeça? Você não acha que você está desperdiçando shampoo para lavar sua cabeça, vovô? Opa, olha as observações dela, né? Bom, mas o que acontece? Quando somos bem pequenos e a gente vê um amiguinho brincando com o carrinho, com a boneca, aí a gente começa a querer o carrinho, a boneca do amigo, e briga e chora, até que a gente... Ou do irmão também, da irmã, até que a gente chora, a mãe vai lá, interfere e dá a bonequinha, dá o carrinho. Aí você pega o carrinho e começa a brincar e quer devolver o carrinho. Não quer mais brincar com o carrinho. Aí a mãe diz, escuta aqui, menina, você brigou tanto, queria tanto o carrinho, e agora eu te dei o carrinho, vai brincar com esse carrinho, deixa o seu irmão brincar não sei com o quê. O que ele queria não era o carrinho. Ele queria sentir o que o irmãozinho dele sentia quando ele brincava com o carrinho. Só que ele não sabia que não era o carrinho que dava para ele essa sensação.
Ele não sabia. Ele pegou o carrinho e achou que pegar o carrinho. O problema é quando a gente cresce e fica adulto e o objeto não é mais carrinho, né, gente? Vamos pensar, né? Total, nossa. Existem vários objetos de desejo, vários objetos de desejo. Felizmente, assim eu espero que a pessoa cresça e não seja mais carrinho, porque também, se continuar com essa história do carrinho, vamos pensar, né? Aí é mais sério ainda, né? Uhum. Então, o objeto que a gente quer, ele não é esse objeto que a gente imagina concreto. Não tem isso. Lacan vai falar do grande fio e do pequeno fio, né? E para facilitar, o que é o pequeno fio? O pequeno fio são esses objetos que a gente pode ter mesmo, né? Eu posso ter um carro, mas logo que eu consegui o carro, ai, não sei, esse carro aqui, eu pensava que ele fosse assim, porque a gente é insatisfeito por natureza. Mas eu vou pegar um carro, eu posso querer uma viagem, eu posso querer uma roupa, mas tudo isso são objetos que eu transfiro esse meu desejo. Mas o grande fio é esse objeto que eu desejo, que eu não sei, que ele é construído através justamente desse lugar que eu ocupo na linguagem, como eu sou imerso nessa linguagem. Imagine que a gente nasce como se estivesse num aquário e não soubesse que a gente está dentro desse aquário bebendo dessa água. Olha como a coisa é. Pelo menos eu partilho dessa ideia, tem alguns que partilham de outra maneira, mas eu acho que é fácil da gente captar, da gente absorver isso, né? Então, quando eu desejo alguma coisa, eu sei quando é esse pequeno, essa coisa, eu vou transferir para essa pequena coisa, eu sei o que é. Mas quando é uma coisa maior, e por isso entra aí a questão da paixão. O que eu estou transferindo para a paixão? Eu estou achando que esse que eu estou apaixonado e que acolhe muito bem, que se encaixa muito bem a esse desejo que eu não sei, porque eu faço dele a minha fantasia, né? Então eu transfiro para ele e é o momento em que a gente fica mais translocado, né? Olha, atender apaixonado no consultório é difícil, gente. É difícil. Porque não fala coisa com coisa. Não, olha, fala umas coisas que você diz assim, mas é isso. Às vezes eu falo, será que ele vivenciou isso? Ou ele tá, ou foi um sonho que ele teve? Porque não é possível. O jeito que ele fala, ou ela fala, e não fica o mesmo babaca. Quem já se apaixonou sabe como que é isso. E é uma delícia, porque parece que a gente está o tempo todo a gente tomou alguma coisa, não é? Porque, inclusive, isso estimula mesmo, tem um estímulo cerebral, né? E quando você vê a pessoa, meu Deus, quando você vê a pessoa, não importa o jeito que ela está, o que ela está vestida, ela vai estar, nossa, o perfume, o cheiro, aí você sente o cheiro dela em algum momento que ela não está. Até o dia, porque tem um tempo, viu? Paixão tem tempo. E se a gente conseguir transformar a paixão em amor, aí, nossa, aí é uma delícia, né? Porque você já teve a parte da paixão, né? Não adianta querer depois ficar lembrando, quando acontecia aquilo, era a época que a gente estava apaixonado. Exato. Agora a gente está em outra pegada que é do amor. O amor é essa coisa da tarefa, lembra? Vamos fazer as coisas acontecer, né? A tarefa, sabe o que é a tarefa? Porque quando eu falo tarefa, a pessoa pensa que assim, eu tenho que todo dia de manhã fazer uma tarefa, né? Eu tenho que arrumar não deixar a toalha em cima da cama, limpar o banheiro, estender não sei o quê. Não é, a tarefa não é isso, né? Quando eu falo tarefa que a gente tem que fazer nessa questão do amor, é falar, sempre tem alguma coisa a ter dito. Porque a hora que você não tiver mais nada a dizer numa relação, acabou a relação. Você buscar coisas para incrementar a sua relação, não com um aparelho. Tá bom, até ser com alguns, tem algumas coisinhas engraçadinhas, gostosinhas para incrementar a relação, né? Mas também tem um tempo de uso. Tá esse pequeno fio, né? Tem até o grande fio para a gente usar na relação, então isso fosse mais interessante. Mas às vezes a gente pode. Então, tem essa. Agora, quando a gente pensa em uma relação, é sempre, né, essa tarefa é sempre o que eu estou colocando nessa relação, como eu estou, que molho é esse que eu estou fazendo que a minha relação tenha, né? Como é que eu falo do meu sentimento, fazendo alguma coisa, eu surpreendo com alguma coisa, e às vezes pode surpreender com coisas tão, não é, eu vou trazer flores ou não, eu posso fazer uma brincadeira, ou tratar uma coisa de uma maneira mais com mais humor, né? Ainda hoje conversava com a Helena sobre a questão do dia, né? O que nosso dia estava acontecendo de interessante, de novo, né? De que incrementava o nosso dia. Então, para isso, você não precisa estar com o
seu companheiro, a sua companheira, pode estar com o seu amigo querido, com a sua amiga querida, e com essa possibilidade também de viver, porque não tem nada mais chato um amigo que repete sempre a mesma coisa. Uhum. Sabe aquele amigo que você vai falar? Ou ele repete sempre a mesma coisa, ou ele reclama sempre da mesma coisa, ou é do marido, ou é da mãe, porque isso também é no consultório. No consultório é a mesma coisa, ele chega à sessão, vai embora, e você espera o dia que alguma coisa vai acontecer, eu tenho fé que vai acontecer, e acontece. Um dia ele fala, meu Deus, mas ele já repetiu isso não sei quantas sessões, mas um dia ele fala, olha só, sessão passada eu falei exatamente isso para você. Não, ele não falou sessão passada, ele falou isso já tem uns meses, mas a sessão passada é que ele viu que ele repetia. Eu gosto da psicanálise por isso, porque eu me descobri na psicanálise, né? Eu repetia muitas coisas da minha vida e fazia... Não que as outras terapias não... Lógico, cada terapia que se adequa, cada técnica, sempre tudo é muito bem-vindo, né? Todos os momentos que a gente puder colocar. É que eu me encontrei muito na psicanálise, né? Eu tenho uma formação, só para vocês entenderem também, de início, lá no início. Bom, eu estou estourando o tempo, hein? Mais um minuto e acabou, hein, Ariana? Hoje eu tô. Você viu que eu controlei o tempo. Hoje você está Mas eu tenho inspirado. Então eu vou só falar mais um minutinho. Imagina. Eu tenho uma formação de início que é na área da patologia clínica. Então, me formei como patologista clínico e nessa pegada que eu ia descobrir as coisas com microscópio que os meus olhos não poderiam enxergar e que o microscópio me traria esse universo todo, né? Essa coisa toda. E aí eu comecei a ver que não era o microscópio. Eu entrei numa crise que vocês não fazem ideia. E aí comecei a fazer meu trabalho de terapia, minha análise, e descobri, será que não é? Então a análise me pegou, porque eu descobri, será que não é isso? Não é esse microscópio. Mas eu precisava me legitimar, e aí eu fui fazer a minha pós-graduação, minha especialização, e aí quando estava lá, fiz minha dissertação, e quando estava lá na banca, mais uma psicanalista me perguntou, o que faz um patologista aqui com esse tema? Porque o meu tema era a escuta possível da espiritualidade na psicanálise. Olha só, a minha orientadora disse assim, você quer mesmo defender essa ideia? Porque olha só, hein? Ela falou, vamos colocar o possível, porque no início era a escuta, da espiritualidade e da psicanálise. Eu falei, isso vamos colocar o possível, isso vai aliviar um pouco. Eu falei, não, possível pode colocar, mas tem que ser por aí, porque eu quero fazer, não sei o quê. E fiz. E aí essa tal pessoa me perguntou, o que faz um patologista aqui falando sobre espiritualidade, psicanálise? Eu não estou entendendo. Eu falei, e agora? Eu não tinha me preparado. Eu me reli Lacan, Freud, e ela me pergunta isso. E aí baixou o Espírito Santo, já que era espiritualidade. Nessa hora eu contei com o Espírito Santo. E eu disse, eu vou buscar a escuta o que as lentes de um microscópio não me ofereceu. E foi na escuta analítica em que eu pude me escutar e saber do meu lugar. Olhei para a minha orientadora, ela falou, cara, baixou o Espírito Santo, Buda, tudo que você possa imaginar, todos baixou aí. Mas eu sabia, então, até nessa hora, era um saber que eu tinha, olha que interessante que eu quero compartilhar com vocês, era um saber que eu tinha, que uma analista me perguntou, e de maneira como ela me perguntou, o que você está fazendo aqui? E eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer sempre. O que eu estou fazendo nessa relação? Como eu estou nessa relação? O que me faz estar nessa relação? E aí pronto, aí você deixa. Se você não conseguir responder, procura um lugar, alguém, procura a Ariana para fazer o mapa, procura um analista, mas faça alguma coisa, porque se você não responder isso e colocar embaixo do tapete, você vai tropeçar nisso, isso vai se transformar num sintoma e você vai começar a ter que responder esse sintoma, o que você não encontrou em palavras para dizer. Tá bom? Uau. Eu acho que é isso, né, Ariana? Senão eu vou... senão eu vou ficar Porque falando é uma demais também. delícia, né, gente? E se deixasse, a gente ficaria mesmo horas aqui falando. Pois é, mas eu não quero cansar vocês, não, de repente. Imagina. Não, mas o Vinícius não falou nada, Ariana. O Vinícius falou ainda, não falou eu nada. vou ligar o microfone dele antes, eu só queria falar uma coisa que eu fiquei pensando aqui, ó. Olha lá, ele tá... Não, peraí, Vinícius, eu quero te ouvir. Você é um homem que eu quero ouvir. Peraí que ela vai ligar. Segura ele, porque quando ele liga o microfone também... Não, eu ia dizer que eu tenho duas coisas para indicar que eu acho muito legais, que uma delas é uma série, eu nem sei se ela ainda tá no Netflix, não sei, mas ela chama The Affair. Eu não sei se vocês já viram.
Foi a minha mãe e o Vinícius que me indicaram, porque eles são as melhores pessoas para indicar séries e filmes e conteúdos. Mas é muito legal porque a série um casal que o homem começa a ter um caso extraconjugal. E aí vamos supor, 1 hora de duração, 30 minutos é o homem contando como que ele vê aquela situação. E os outros 30 minutos é a mesma história contada pela mulher. Gente, é incrível, porque, tipo assim, a roupa que ele tá usando na versão dele é uma, a roupa que ele tá usando na versão dela é outra. Como ele contou a história é de um jeito, como ela contou a história é de outro. E é exatamente isso das visões diferentes. Eu achei isso bárbaro, assim, nessa série, de trazer realmente como que o homem está olhando para aquilo, como que a mulher, e aí tem essa coisa, a mulher sempre numa coisa mais doce, o homem tipo, vi ela lá, em cima do carro, com aquela roupa, para ela era tipo, ai, eu estava sentada num balanço, tipo, é muito legal, até essa visão da sexualidade mesmo, né? Tipo, a mulher numa sedução, mas assim, uma coisa meio poética, e o cara, tipo, nossa, ela com aquele vestidinho ali, tomando um banho não sei onde, né? Então, assim, isso é uma coisa. E tem uma música que é da Clarice Falcão, que eu, tipo, amo, gente, amo. Amo. E eu tava até procurando aqui para falar para vocês. Ela chama Eu Me Lembro. É a Clarice Falcão, eu não lembro o nome agora do outro cantor. É um cara que canta com ela. Eu gosto dela. Não, eu sei, é o Benito, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E aí eles vão contando também a história de como eles se conheceram na música. E é exatamente a mesma coisa. Tipo, eles falam, a gente estava numa festa, aí ele fala, nossa, com feijoada. E ela fala, era presunto enrolado com melão. Tipo, então, é muito bom. Daí ela fala, ele adorou o jeito que eu me vesti. A blusa dela estava virada ao contrário. Então, tipo, é muito... Gente, essa música, ela é, tipo assim, demais. Ela é super divertida. E para mim ela é exatamente essa representatividade do que cada um tá vendo desse encontro que aconteceu, né? E eu acho que a escuta, a comunicação, dessa forma como o Wilson trouxe, que eu achei bárbaro essa pergunta, né? O que você escutou do que eu falei? Achei isso, né, uma baita reflexão, assim. E eu acho que a gente só pode desmistificar essas visões um pouco, porque eu acho que cada um dentro da sua individualidade nunca vai ser a mesma visão sobre tudo, e graças a Deus, né? Porque tem até uma frase que diz, né, que a unanimidade é burra, né? A gente perde o poder de discorrer sobre as coisas de pontos de vista diferentes. Mas eu acho que a comunicação, ela estreita. Acho que essa é a grande verdade, né? Ela estreita para que a gente possa minimamente tentar se encontrar num lugar mais próximo um do outro. E eu acho que é por isso que, como ele falou, quando acabou a comunicação, quando acabou a conversa, não tem mais nada para ser vivido, porque existe criou-se um abismo entre as pessoas. Quando acabou o que ser dito, né? Quando você não tem mais nada a dizer. Exatamente. E agora, gente, vamos abrir o microfone do Vinícius, porque ele deve estar lá. Olha lá, olha lá. Fala, Vinícius. Acho que você... Isso, aí. Olha, eu tô aqui impressionado. Tá ouvindo? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Eu tô aqui impressionado com esse paradoxo desse encontro, né? Um psicanalista, uma bruxa. É interessante ver os pontos de vista. E eu vou ficar no meio disso, porque, primeiro, o seguinte, eu não faço parte do gênero masculino nem feminino, tá? Eu faço parte do meigo, tá? E ainda mais com essa diabetes tipo 2 aqui, que aí realmente eu estou mais para um lado que para o outro, entendeu? Só que eu já me habituei ao meu lado original, com a minha psicóloga particular, esposa querida aqui, né? Bom, depois de puxar o saco um pouco, para não dizer que eu não entendo nada de mulher, eu sei o que elas querem. Por isso que eu fico quieto numa discussão, numa DR. Olha. Eu aceito tudo. Odeio por dentro, mas aceito tudo com um sorriso. É assim. Eu vou aqui fazer um contraponto nesse debate todo, como a minha
enteadinha falou, essa minha querida enteada maluca, brilhante, como ela falou, a minha diversão tem sido filme. A vida inteira eu sou um cara cinético. Se eu estiver na rua e tiver uma tela ligada, eu começo a olhar ela, não tem jeito. A minha profissão, eu sou um designer gráfico, comunicação visual, então eu sou atingido duramente por um apelo visual. Bom, então eu vou citar aqui uma história de uma série que se chama 911. É uma série que aborda o trabalho da equipe de bombeiros em Nova York. Essa série é de 2015, está na 6ª ou 7ª já temporada. Eu consegui a duras penas piratear 3. Mas teve um episódio que me causou uma impressão muito forte, porque a minha vida toda foi como chama, uma montanha-russa nesse negócio de mulher, né? Tem até um negócio, um ditado que fala assim, tudo que eu tinha eu gastei com jogo, bebida e mulheres. O resto eu desperdicei. Eu estou nessa linha aí. Tá? Aí, então, é o seguinte, eu vou contar rapidamente, juro que vai ser rapidamente, um capítulo que me impressionou muito, me emocionou muito. São esquetes, né? São esquetes de coisas absurdas que acontecem na vida real aí, que os bombeiros estão lá, né? Bom, eles atendem um chamado urgente de uma pessoa pedindo socorro, mas a pessoa está tão desesperada porque o companheiro dele foi prensado no portão pelo carro. Como é que começa esse sketch? Eles estão vendo um álbum de fotografia da vida inteira dos dois, desde a luta contra a homofobia, deles serem espancados nas passeatas, essas coisas, toda a vida dos dois. E outra, eles são velhinhos, tá? Estão juntos. E eles resolvem sair para digitalizar o álbum deles. E aí, o primeiro sai e quando ele chega no portão, ele esqueceu de frear o carro. Idade, né? O carro prensou ele no portão. Aí o outro entrou num desespero, assim, um pânico total. E ligou para o bombeiro, chamou, e os bombeiros chegaram. Bom, o que foi prensado estava morto. O outro estava inconsolável, assim, em choque, mas com uma tristeza. O ator é muito bom e eu me senti na cena, né? E um bombeiro ficou sentado junto dele, conversando, para né, consolar. E aí ele contando da vida dos dois. Eu sou uma pessoa muito difícil, sabe? Aqui tem muito cisco, mas eu vou chegar lá. Aí é o seguinte, ele conta a felicidade deles a vida toda, desde que eles se encontraram quando eram novos. E aí ele fala assim, olha, a gente tinha combinado morrer junto. Aí o bombeiro falou assim, nossa, o bombeiro é novo, né? Ele falou assim, nossa, eu daria a minha vida para achar um amor assim. Aí o velhinho olhou para ele num desespero total. Falou assim, desculpa, mas você não vai conseguir. Ele falou, por que não? Né? Aí o velhinho olhou para ele, tendo um ataque cardíaco e morrendo, falou assim, porque isso se constrói, não vem. Legal, Vinícius. Obrigado, obrigado. Gente, eu não aguento, porque ele chora. Obrigado. É a coisa mais linda. Olha, gente, por mais homens que chorem... Eu já falei que um dia ele chorasse por mim, se eu ia ficar Fala. Por você não tem motivo de chorar. Ele não chora por mim nunca. Ele chora pelo anúncio da TV, pelo filme. Tá vendo? Tá confirmando o que eu tô falando aqui, ó. É bom, tá vendo? É bom. Vou falar essa conjunção horrível. Por ela,
Eu não choro, eu só sorrio. Eu Ótimo, Ah, ótimo. É, Mas obrigado, Vinícius. a minha história com Obrigado a pela sua Adelina fala. teria que ser É outra, isso mas mesmo. assim, ó, Pronto, gatinha. eu Obrigado. encerro aqui porque eu acho que é um contraponto que mostra Muito o bom. seguinte, foi o que eu aprendi com a Adelina. hum, Né? Quem conhece a nossa história aí, porque eu não quero delongar aqui, mas é uma longa história, né? De encontros e reencontros. Encontros quando ela tinha 19 anos, eu tinha Olha 30. só. Hoje eu estou com 70 e a gente se reencontrou há uns 10 anos. Vinícius, no nosso próximo encontro, Vinícius, no nosso Pode me próximo botar, encontro, pode me ó, botar na lista. Vinícius, Oi. e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre conexões. Se você estiver aqui, vai ser muito bom, porque eu Eu acho que você vai estarei. continuar a acrescentar coisas como acrescentou agora no final desse nosso encontro. Vai ser conexões, porque aí, depois da gente falar sobre o que mudou nos últimos anos nos relacionamentos, o que falamos hoje sobre escutar, a importância do escutar, a importância do falar, a gente tem que saber como a gente está se conectando com o outro, né? E por onde a gente está se conectando com o outro. E aí vamos ver o que a gente, no final, depois desses 3 Eu encontros, vou, ó, tem para poder eu vou, colocar. Vai ser um eu vou momento criar onde um a gente clima. vai bater papo legal, Vinícius. Tá? Wilson, eu vou criar um Oi. clima já para o próximo, tá? É o Tá. próximo episódio. É o Oh, que bom. seguinte, vou criar um Fale. clima, é o seguinte. No Fale. próximo episódio, eu conto para você como foi o meu caso, não é homossexual, mas como é, não tem criança aqui dentro. Ó, Não. eu vou contar como é que foi a minha relação com o meu guru, o meu homem, né? O meu filho Tá. tem o nome dele, assim, psicanalista, Tá bom. tá? Quero. Mas eu vou contar para vocês saberem que nada é comum na vida de homens e Com mulheres. certeza. Que bom Mas, ter você aqui. muito mas obrigada, Isso Vi. vou mesmo. viver. É, Que bom. a Dê está aqui Tá, desesperada, me cutucando, me chutando, então É porque passou o nosso horário já, senão a gente Parei, não acaba nunca. parei que tem uma noite pela frente. tá bom. Então, olha, mas a tarefa permanece para cada pessoa aqui presente trazer um homem para a gente poder falar um pouco mais como filho. Olha, que delícia ouvir o Vinícius e o que ele contribuiu no final. Para todos, enfim, eu acho que puderem, para todos que puderem trazer, por favor, façam isso, que vai ser muito bom. E obrigado por nos ouvir, não é, Ariana? É isso, muito obrigada a todos vocês, quem está aqui já pela segunda vez, obrigada. Que Se bom que vocês... voltaram, né, Ariana? Estava preocupado, Exatamente, né? é bom Será que. sinal, gente, bom sinal. Bom sinal. Obrigada, minha mãe e o Vi, por estarem presentes. O Vinícius, gente, ele sempre tem 1000 coisas para agregar, mas por isso que às vezes a gente tem que dar uma segurada nele. Mas, enfim, se vocês tiverem perguntas que vocês queiram trazer algum tema, vocês podem me mandar lá para quem está no grupo do Telegram, para quem me tem no WhatsApp. Se quiser alguma coisa que a gente elabore mais, também estamos abertos, né, meu amigo? E é isso. Queria agradecer vocês, desejar uma boa noite, que todos vão Para todos. dormir com a escuta ativa, né? E prontos para se abrir para uma Dormir e comunicação. acordar, né? Dormir, acordar e vivenciar, né? Não adianta dormir e sonhar, né? Exato, Vamos fazer a coisa direitinho. Vou fazer a lição de casa direitinho. exatamente. Minha gente, beijos, muito obrigada. E também vai estar disponível para quem não pôde ver inteiro, quem não pegou o começo, né? Eu vou compartilhar depois o link do YouTube, tá bom? Ah, você gravou? Sim, tudo aqui rolando. Que bom. Então tá bom. Então tá, Ótimo. gente. Gente, Um beijo. tchau. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.